pessoal, estamos na terceira temporada do Farofa Cast, terceira temporada, segundo episódio, e eu tô aqui até nervosa hoje. O episódio é sobre hamburgueria e eu tô nervosa porque eu gosto muito desse assunto e a gente vai fazer uma coisa num formato diferente. A gente montou um verdadeiro Dream Team das hamburguerias aqui da Grande Florianópolis para falar sobre operação, crescimento, posicionamento, experiência e para onde o mercado da gastronomia está caminhando. A gente espera que seja por um caminho muito bom, né? A gente vai falar sobre isso também. Não sabemos exatamente como vai ser esse formato, porque é a primeira vez que eu recebo 3 empresas ao mesmo tempo num episódio só. Eu até já pedi desculpa de antemão para eles, que a gente vai ter que descobrir como que esse formato vai funcionar. Mas eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Zoom o Ricardo Macedo, da São Paulo Hamburgueria, o Ian Hoffman, da Hoffman Hamburgueria, e o Jorge Prates, da Time Out Hamburgueria. Sejam muito bem-vindos! Muito obrigado. Cadê as palmas do meu estúdio? Tem um monte de gente aqui hoje. Eu tô me sentindo assim num podcast famoso. E eu não posso deixar de falar. Mari, este é o nosso episódio de número... Obrigada, Pedro, pela contribuição. Gente, obrigada por terem aceitado. Obrigada por terem vindo. Assim, pra gente quebrar o gelo, né? Vamos cada um falar seu nome pra gente saber de quem tava falando, qual é a sua operação e quanto tempo de casa? Vamos lá, então. Me chamo Ian Hoffman, sou proprietário do Hoffman Burger, já estou no mercado. Daqui a 2 dias vai completar 9 anos, né? Boa. Com unidade Antônio Carlos, Biguaçu e Palhoça, no Pagani. Boa. Bem-vindo. Muito obrigado. Vai lá, Me chamo gente. Jorge Prates, sou proprietário da Time Out. A gente está há 6 anos no mercado e a nossa proposta hoje é trabalhar com hambúrguer totalmente artesanal e defumação americana, trazer inovação realmente sempre foi a nossa proposta para trazer para Floripa. E a tua unidade tá onde? Está no centro de Floripa. No coração de Floripa, né? Na ilha. E você? Boa tarde, sou Ricardo Macedo, São Paulo Hamburgueria, 11 anos de mercado. Iniciamos a primeira loja na Praia Comprida, depois fomos para Barreiros, temos Ingleses, Santa Mônica e a última recente no Estreito. Faltou alguma? É isso aí. Tinha uma na Palhoça, mas a Palhoça vai virar outro negócio, mas sobre o mesmo guarda-chuva da São Paulo Hamburgueria. E tu estava comentando comigo que tu é multiempresário, tu tá com outras operações de gastronomia que não é hamburgueria também, né? Positivo, estamos na própria Santa Mônica, na Madre Bevenuta, né? Próximo ao Shopping Vila Romana, abrindo o Seu Bragança, que é um bar de alma carioca, que já existe em Criciúma há 9 anos, estamos trazendo para cá, que em breve, dentro de 30 dias, esperamos abrir na estreia da Copa do Mundo. Mas tem o Seu Bragança, tem também uma casa noturna que estamos abrindo na Palhoça, onde era a Hamburgueria São Paulo. Massa! Nossa, tem bastante coisa pra gente visitar ainda, então, pra conhecer. E eu já vou começar com pergunta. Eu falei com eles assim, ó, eu vou dar uma pergunta e já vou dar uma reta em alguém aqui, de já começar respondendo, né? Então, assim, a gente tem visto um impacto, assim, bem significativo, assim, do mercado de hamburgueria. Desde que ele começou, ele chegou num boom, teve um monte de hamburgueria, porque as barreiras de entrada são bem pequenas na gastronomia, né? É só um monte de louco, né? E aí a barreira de entrada é pequena, abre negócios de hamburgueria praticamente todos os dias, quando não nos marketplaces, eles estão ali fisicamente também. E aí eu queria saber de vocês, aí nesse caso eu já começo numa reta aqui pro Ian, que separa a pessoa que está preocupada em construir uma marca, que está levando a sério esse jogo, de quem está só entrando na onda, porque, querem empreender alguma coisa, vou na gastronomia porque todo mundo come. Porque a gente escuta muito isso, né? Tu consegues elaborar algo assim nesse aspecto? Minha opinião, né? Eu acho que todo mundo começa nem sabendo para onde é que vai, né? Então, para onde vai no meio do caminho a gente vai construindo a marca. Quando eu iniciei foi por uma necessidade, né? Não queria mais ser CLT, vou empreender. Oh, que dia que eu decidi isso. Não sabia que ia ter que trabalhar o dobro, né? E depois de um tempo tu vai entendendo o mercado. E realmente, hoje eu mudei o nome da minha empresa, fiz um brand da marca. Aí tu começa a Mudou, gostar, eu vi. Então assim, tu vai construindo. Eu tenho bem desejado onde eu quero chegar com 100 unidades, né? Quando não está definido ainda, mas vou chegar a 100 unidades. Então para isso tu vai mudando o layout da tua marca, para onde tu vai seguir. Às vezes tu toma uma decisão de, pô, eu vou por esse caminho. Só que no meio do caminho tu vê que aqui dali não é uma barreira legal, tu vai ter que dar 2 passos para trás. E o mercado ele vai inovando, né? Quando veio a pandemia, onde surgiu vários aventureiros, né? E onde surgiu várias novas empresas novas no mercado, por ser essa barreira de entrada muito baixa, né? O ticket médio é baixo do hambúrguer, né? E nesse meio caminho foi abrindo todo dia, sei lá, 50, 100, 300 unidades, mas ao mesmo tempo no dia fechando 300, 400 unidades, né?
E foi ficando somente os persistentes, né? Não foi nem os Os melhores. doidos. Os doidos, os persistentes mesmo. Porque não foi nem o que era o melhor, ou que era o mais barato, ou que tinha mais dinheiro. Não, era o persistente. E de Uhum. lá pra cá, a gente tá passando uma nova era agora, né? Uma nova transformação das canetinhas, né? Meu, Que ele já tá indo na tá. polêmica de cara. Eu tô aqui com a pergunta na Tá, tudo bem, já mão. vamos. E ele já tá assim, não, tá tudo E certo, eu porque tenho não. certeza que os nossos amigos aqui Vão falar da mesma coisa? Isso aí é um pacto mundial e assim, vai reclamar ó dia ou vida ou vai entrar No para jogo, no jogo. vai entrar no jogo. É Até, isso. até aproveitando, queria perguntar essa direto pro Ricardo, ainda dentro desse tema, porque o Ricardo tá há 11 anos na operação de. Ele passou por várias fases desse mercado, desse aquecimento de mercado de hamburgueria, né? Como é que tu sobreviveu ou tá aí prosperando, enquanto os outros. O que que os outros estavam fazendo de errado, Na será? verdade, eu vim do ramo do varejo, né? Antes de abrir a hamburgueria, eu trabalhava na Rede Angeloni, 10 anos, era executivo de expansão. E quando eu resolvi abrir uma hamburgueria, me chamaram de louco, né? Como é que tu vai sair de uma empresa, né? Já que está formando uma carreira, né? E eu abri a hamburgueria com base na verdade, a gente trabalha somente na brasa, né? Com base no Sou Gourmet, que tinha no Santa Mônica, lembra? Que era. E veio uma febre, né? E não tinha hambúrguer na brasa, eu lembro que tinha hamburgueria São José ali em Campinas. Sim. Lembra dela? Sim. Do lado da escola de tiro ali? Aham. É. Fui lá, pesquisei, é isso que eu quero. Aí fiquei na transição ainda de 1 ano no Angeloni e 1 ano na hamburgueria. Daí decidi pedir demissão e... Salto de fé. porque eu vi uma oportunidade de crescimento. Então, a partir do momento que eu saí do Angeloni, aí começamos a abrir barreiros, palhoça, uma por ano, né? Aí veio a pandemia. Nós tínhamos o Santa Vila, que era aquele parque né, gastronômico ali em São José. Quando abrimos o Santa Vila, pensamos, aqui é o nosso negócio. Porque 4 funcionários, uma operação extremamente enxuta, um volume de venda altíssimo, né? Um ticket médio muito bom. Só que veio a pandemia e a gente se foi classificado junto para essa alimentação de shoppings, né? Da pandemia para frente foi uma Foi de água tristeza, abaixo. tristeza. Mas no olho do furacão, no meio da crise, a gente abriu ainda mais 2 lojas, Santa Mônica e Ingleses. Porque enquanto muita gente estava correndo, né, a gente chegou à oportunidade de realmente vamos expandir, justamente porque muita gente vai sair da CLT, vai querer entrar no ramo, a barreira de entrada é muito baixa, né? E a gente tem que estar preparado. Então hoje se tornou hoje a maior rede, né? Temos alguns prêmios aí que já conquistamos. E confesso a vocês, alguns tarja preta a gente teve que tomar. Algumas Nossa, noites eu acabei de dormir, né? Foi estourar o difícil, microfone foi aqui. difícil. Foi difícil, né? Uhum. Porque tanto que eu lembro que foi liberado o Pronamp na época né, da pandemia, o gerente da Caixa ofereceu R$150 mil por loja para nós. Tínhamos 3 lojas na época. Podíamos pegar 450 mil. Isso ali que é 2%, hein? Que Bah, delícia. carência de 12 meses, né? De 24 meses. 24 meses. Daí eu ainda falei para minha esposa, que na época era minha sócia, gerente financeira, falei para ela assim, para que a gente quer esse dinheiro, né? Pegamos 100 mil em cada loja e deixamos guardado. E aplicamos. Eu agora me arrependo porque eu não peguei mais naquela época, né? Devia ter pego, porque depois da pandemia virou uma tristeza mesmo. E a gente não tinha mais dinheiro em caixa. Não tinha. Mantivemos equipe, né? Vendemos patrimônio, investimos dentro da empresa para manter o sonho, né? Acreditar na marca, o potencial da marca, né? Muitas hamburguerias se espelharam na gente, foi bacana. Todos que vieram falar com a gente deu as dicas, né? A gente nunca escondeu aberto. nada. Mas foi muito punk, não só para hamburgueria, como para o comércio em geral, né? Até eu vou puxar o George para a conversa, porque ele disse assim, não, meu negócio é um pouco diferente, é mais específico, a gente estava num papo de bastidor que se fosse filmado a gente teria um problema com algumas coisas aqui, né? Segredos. Tipo, era o nosso segredinho de confraria aqui, né? De vocês. Mas, George, a gente está falando assim da diferença entre quem está querendo construir marca e quem quer entrar na onda, né? Tá só querendo surfar uma onda fácil, que não tem nada de fácil, da gastronomia. E tu tá te propondo a ter uma hamburgueria que não é uma hamburgueria tão comum também, né? E aí, tu é louco, tu tá tentando construir essa marca aí e de legado, ou tu tá abraçado, apaixonado por essa onda da defumação? Como que tu define? E explica pra gente o que é esse teu negócio, que é diferente. Então, a gente, desde 2015, a gente abriu em 2020, mas em 2015 foi quando eu iniciei a fazer hambúrguer, né? Eu acho que meio que como todo mundo, começa em casa, os amigos vão pedindo, vai fazendo. E em
Não, foi em 2015 mesmo. A gente viajou para São Paulo. E São Paulo, na época, já era muito mais evoluído em questão de hambúrguer do que, né, as cidades mais distantes. E a gente foi viajar por um outro motivo e a gente acabou comendo em alguns lugares. E foi aí que despertou assim, pô, hoje o que eu faço em casa, olha, eu tenho vergonha de chamar de hambúrguer, né? Porque então a gente voltou, comecei a estudar muito, fiz alguns cursos de defumação, porque era algo também que não tinha na época aqui na cidade. E a Time Out nasceu assim, ela nasceu com esse propósito realmente de trazer algo diferente. Mas isso também traz uma dificuldade bem maior, sabe? Eu acho que hoje o que vai diferenciar quem fica pelo caminho e quem não é o propósito. É o que tu tá se propondo a fazer, porque se tu começa, às vezes, ali por eu preciso disso, mas tu não tem uma mentalidade, um propósito alinhado, não adianta. Acaba, ou se tu não desenvolve pelo caminho, tu vai ficar ali pelo caminho mesmo. Então, Uhum. hoje, o que eu acredito hoje é isso. A gente tem um propósito bem alinhado, que é realmente servir esse produto diferente. Conta aí pra gente o que é esse produto diferente, então. Então, na verdade, ele é a defumação americana, que trata-se de dar carne defumada. Ele é o oposto do churrasco brasileiro, né? No churrasco brasileiro, a gente assa a carne diretamente na grelha, sobre o fogo. E na defumação americana, a gente assa de forma indireta, ou seja, vai pegar a fumaça da lenha frutífera e o calor que vai vir do carvão, né? Num equipamento especial. E a carne ela vai defumar geralmente por 10, 12 horas. Então, além de ficar super macio, agrega bastante sabor ali, é bem É bem um especial. produto diferente, realmente. E aí, o Ian já começou o episódio assim: não, porque também tem a canetinha, e já entrou assim com o assunto. E eu tô ligada, tenho acompanhado estatística, mudança de comportamento, mudança de consumo, não só ligada à caneta, mas também a esse universo wellness, que consome mais proteína, que não tá querendo tanta gordura e tudo mais, né? Tá tendo impacto? Como é que tá? Total. Eu não sei pra eles, né? Tá quanto tempo já? Hã? Tá quanto 6 tempo? anos. 6 anos. Então vai. Fala mais perto pra nós aí. O meu impactou muito grande, deu um impacto bem significativo, de 30 a 40% dependendo da unidade. É mesmo? Muito, muito mesmo. Só que vai ter que ir se adaptando, né? Como você falei, a gente sempre tá recalculando a rota, né? Eu não sou um cara de reclamar, lógico que eu fico puto mesmo, né? Mas não reclamar não vou resolver. Tinha um salão de 300 metros, mudei para um salão de 100 metros quadrados. Ou seja, reduzir equipe, reduzir Reduzir custo. operação, reduzir o custo, né? E é isso aí, agora é se adaptando para ver porque sempre quando lança vem uma tendência, né, muito forte para vir. Eu não entro de primeira, porque daí é a modinha ali de início, né, eu espero um pouco para ver o que vai firmar, que nem agora, a galera tá na proteína, salada. Opa, então vou ter que entrar para uma linha dessa, né? Eu não posso de início pegar e mudar meu cardápio inteiro, tem que ver realmente o que vai ficar, né? E a gente tem que surfar as ondas, né? A gente tem que ir se adaptando. Se não se adaptar, a gente vai ficando pelo meio do caminho. A não ser que hoje, por exemplo, o pessoal que trabalha com poker, pô, provavelmente o mercado deles deve ter dado uma aumentada, porque já é a tendência que está vindo agora. E assim vai, nosso mercado ele vai oscilando a vida inteira e a gente tem que estar esses altos e baixos e, mais uma vez, que vai manter a persistência de cada um, né? Mas algum de vocês mexeu em porcionamento? Mexeu em porcionamento? Eu acho que assim, a cada dificuldade dá para vir uma oportunidade também. Porque o que a gente percebeu ali no salão as pessoas, até o momento presente, elas não mudaram o hábito delas. Elas continuam, só que consomem menos. O que a gente fez? A gente criou um produto específico, que ele é um pouquinho menor. A gente sempre, lá na hamburgueria, a gente trabalha só com um hambúrguer de 160 ou 200 gramas, né, de carne. Então, é bem servido. A gente inventou 3 opções de hambúrguer, que é 120 gramas, eles são menorzinhos. E isso gerou um case legal pra gente, que a gente começou a vender bastante disso. E ele se tornou um produto de entrada no nosso delivery. Para quem acaba não conhecendo a gente. Vai lá, esse aqui é mais, né? A gente reduziu um pouco o preço. Então, o preço ele se tornou um pouco mais acessível e tornou um produto de entrada ali pro nosso delivery. A gente acabou conseguindo mais clientes, assim. Foi um case bem legal. Tu já fez alguma adaptação, Ricardo, Então, ligado a a isso? gente fez no mês de abril, na loja de Barreiros, fizemos um piloto com o fake smash, né? Que seria porque o meu é na brasa, então eu não consigo fazer smash. Então é um fake smash com 120 gramas com um pãozinho menor, então são produtos de entrada, né? Colocamos isso somente em delivery, né? No salão mantivemos o cardápio e fechamos com um crescimento de 15% Ó, em relação ao mesmo período do ano anterior no
no delivery, né? Sim. E a partir de amanhã nós estamos lançando também a linha Fit. Algo muito parecido, bem próximo e muito bem copiado do McDonald's, que está fazendo lá fora, já nos Estados Unidos. Então, é proteína, salada, aí, claro, um incremento melhor na salada, molhos especiais, né? Uma embalagem própria para isso, que a gente já fez os testes. E a partir de amanhã, se for o caso, ia ser lançado hoje, mas não vai dar tempo. Mas como o episódio vai demorar mais um pouco, Manda pra cá, provavelmente Poderia fazer um, né? podia. Eu uma convidei vocês com um degustação, propósito né? e ele não foi cumprido. Que é, cadê o hambúrguer? Né? Tô zoando. Então a gente já está lançando essa linha, vamos começar também pela loja de Barreiros e depois dando tudo certo, que vai ter que dar, né? As oportunidades aparecem justamente quando o calo aperta, então temos que se adaptar. E também uma coisa bacana, a gente está entrando um pouco mais na linha também de bebidas, tá? Puxando também, já que o ambiente das hamburguerias são ambientes acolhedores, gostosos, por que não talvez transformar também uma tendência de happy hour? Lançamos um happy hour também, trazendo um pouco mais de drinks, caipiras, né? Pequenas porções. Fizemos agora um teste com a almôndega, com a almôndega frita, com a própria carne do hambúrguer, que por sinal ficou fantástico, fantástico, tá? E é isso, daí 4 porções de almôndega, daqui a pouco pede mais um pouquinho. Quem sabe vem para comer um hambúrguer. Então, né? tu está, de certa forma, investindo em manter o cliente mais tempo na casa Isso aí. e experiência também, né? E Ampliação do como cardápio. o Ian falou, casas grandes, a minha da Palhoça tinha capacidade para 250 pessoas. Caramba! Um sonho hoje, nem graça. Essa dos ingleses a gente fez já com a estratégia de fazer 70-30, 70 delivery e 30% atendimento, que é o correto. Né? De Santa Mônica também a gente vai ter que reduzir, está reduzindo. Então, porque casa, antigamente, lembra, era filas. A gente abriu uma loja, era fila, fazia uma promoção não gosto de falar para promoção, ou fazia uma oferta, né? Era casa cheia. Faz uma oferta hoje. Não tem impacto nenhum, né? Tá disputando audiência com muita coisa nas mídias sociais, né? Todos aqui performam um faturamento maior no delivery do que no salão? Não. Todas as minhas 3 unidades têm números diferentes, tanto no salão quanto no delivery. É? Totalmente diferente um público do outro. Então, como diz o Manezinho, varia? Varia muito. E é perfil de cliente, né? Como é que fazer esse estudo? Eu até hoje eu não sei como fazer esse estudo. Eu sei agora, Antônio Carlos é um perfil, Palhoça é outro perfil e Biguaçu é outro perfil, assim, é totalmente diferente. E a gente tá falando da minha principal, que é Antônio Carlos, para Biguaçu, 20 km, 22, 25. De Antônio Carlos, propaganda, sei lá, 25 também. Então, são todas próximas. É o perfil totalmente diferente. Eu tinha uma também. Pode falar das empresas que já fechou, né? Já fechei mais Pode. né? Eu tinha uma também delivery também na ilha, no Pantanal. Era outro tipo lá da universidade, né? Era outro público. Então, cada lugar é um público diferente, é uma maneira de trabalhar diferente. Até o cardápio também, o que sai mais, né? Total. A gente não vai nem disfarçar, porque os copos estão cheios d'água. A gente parou para botar água para todo mundo e trocar a iluminação e mexe aqui, mexe lá. Mas faz parte, né? A gente tá num processo de aprendizagem. A gente falou que ia ser meio no improviso, meio não, porque esse episódio com 3... Parece que eu tô voltando uma propaganda, né? Mas meio que foi isso. Voltando com 3 donos de hamburgueria é algo único para nós. E até quero voltar. A gente estava falando sobre essa coisa de tem que se reinventar, tem que inovar. É quase aquela coisa do Darwin, né? Vai fazendo a seleção da espécie. Se o cara não se adapta para sobreviver às mudanças do mercado, que nesse momento são bem complexas, né? A gente tem cenário econômico, a gente tem essa mudança de comportamento de consumo, a gente tem tecnologia, delivery, muda, tem uma outra plataforma, tem uma outra forma de fazer, a mão de obra já é diferente, a questão geracional, a galera não quer ficar, a escala 5x2. Tem vários fatores impactando, né? Eu espero não ter engatilhado a ansiedade de ninguém aí. Não, é tudo certo. Mas aí até pergunto pro próprio Jorge, que na última rodada acabou não contribuindo, né? Assim, com a gente com esse assunto. Como é que a gente faz para estar num espaço de inovação e de contínua mudança para continuar entregando algo que seja de qualidade, algo que esteja dentro do teu propósito? Como é que tu tá fazendo para continuar avançando e carregando todos esses pratinhos equilibrados, assim? Então, acho que desde o primeiro ano, foi no primeiro ou segundo ano, a gente colocou o hambúrguer do mês. O hambúrguer do mês, ele de certa forma, ele é para gerar uma recorrência, né, com o cliente, aquele cliente fiel, para ter sempre algo novo para comer. Mas hoje ele é um produto que me desafia muito, porque eu tenho que estar sempre pesquisando, eu tenho que estar sempre estudando, fazendo coisas para
Não tá tem gerando mais o esse que produto inventar, todo né? mês. Já são 6 anos ali fazendo hambúrguer no mês. Então, tipo, é algo que realmente me Tem- desafia, assim. Realmente tem que estar sempre ali inovando, trazendo coisa nova. E como eu gosto sempre de fazer algo muito, muito grande, Grandioso. assim, é grandioso, então o trabalho é dobrado. Acho que hoje esse é um Desafio. um dos desafios que a gente tem A inovação. para manter essa roda girando. Tu é forte mais no delivery ou no salão? A gente tá 70-30, mais ou menos, o salão é mais forte ainda. A Uhum. gente Também tá trabalha. numa casinha super charmosa, né? Não, a gente tá com 140 lugares lá, então é bem 140. grande, Mas a gente tá investindo bastante no delivery pra gente conseguir faturar mais ali no delivery também. E existe até, pelo que vocês estão falando, até me direcionando até para o Ricardo, que está com uma montoeira de operações e negócios distintos, uma romantização muito grande do empreender na gastronomia, né? Tipo, a galera faz MasterChef, quer sair chefe de cozinha mandando em todo mundo, a galera abre restaurante, acha que vai ficar de terno e gravata na frente do salão, só pedindo para a galera entrar, né? O que ninguém tá vendo nos bastidores? Choros, lágrimas. Posso falar tudo? Não posso? Gente, assim, ó, eu sou suspeito de falar porque como eu formei uma rede, né? Hoje a gente tem quase 50 funcionários. Então eu tenho uma equipe eu tenho um pessoal de back office, né? Tem financeiro, tem RH, tem compras, né? Tem administrativo e também tem um gerente geral, operacional, porque senão a gente não consegue dar conta, né? Mas assim, ó, o maior desafio é continuar transformando as pessoas, tá? Eu sempre digo assim, não adianta tu ter uma empresa 100% com pessoas a 50%, tá? Então a capacitação, a reciclagem, isso tem que ser constante, tá? Costumamos dizer sempre que o óbvio tem que ser dito, né? Então treinar, capacitar, dizer por que está acontecendo, explicar para a pessoa, tipo fazer uma reunião, explicar um processo, fazer a pessoa repetir para ver se ela entendeu, e geralmente quando ela repete de forma errada, né? Então, e assim, a hora que o cliente chega, a pessoa tem que estar com um sorriso no rosto, tem que ter a cordialidade, né? E eu sempre digo para minha turma é o seguinte, o restaurante ele é a extensão da casa da gente. A pessoa se arruma, né? O pai de família trabalha, vai lá, se arruma, a esposa trabalha, se arruma, pega a criança na escola, se arruma para ir no restaurante. Então, o mínimo que tem que acontecer é você atender bem, como se estivesse recebendo na sua casa, tá? Então, para mim, o atendimento está em primeiro lugar e, por consequência disso, a qualidade, né? O Uhum. formato de expor a sua marca, né? De como você se identifica com as pessoas. Porque hoje, assim, ó, qualquer 100 mil reais tu abre. Muito fácil, tá? Tanto que teve um projeto que, na verdade, eu queria fazer tentei fazer um projeto de lei, mas fui barrado, que o iFood, pelo menos assim, em Santa Catarina, devia abrir novos CNPJs a partir do momento que a pessoa jurídica tivesse alvará sanitário. É o mínimo, né? Então, assim, surfando aquela onda de bebidas falsificadas, né? Estou tentando, através de algumas frentes parlamentares, Uns avançar lobbies. isso. Mas o próprio iFood também, que no caso é meu parceiro, às vezes também acha ruim essa situação, né? Uhum. Eu tive um exemplo de uma hamburgueria que eu tenho, que a pessoa abriu na minha frente, tem uma kitnet, e abriu na minha frente uma hamburgueria. Dentro da kitnet, um botijão de gás, uma chapa, né? Então, varanda. Infelizmente, eu não sou daquele tipo, vou lá denunciar. Não, mas infelizmente tive que chamar o proprietário da sala e dizer, ó, é risco de incêndio, é risco de vigilância sanitária, né? Saúde sanitária, né? A gente entende que está começando e que nem todo mundo vai começar perfeito, mas ao mesmo tempo, um cara que começa dentro da sua própria casa, não fez curso de manipulação de alimentos, Básico, né? não tá misturando, às vezes abre que seja uma confeitaria em casa informal e tem um cachorro. Acontece situações assim de informalidade muito grande para começar e está disputando espaço com uma galera que está E investimento alto, né? tributando muito mais. Pagamos 100%, pelo menos na nossa operação é obrigado a pagar 100%, né? Com função de controle, essas coisas. E tem gente na informalidade, né? Então fica complicado, é uma concorrência desleal. Mas aí a pessoa fala, mas tem o valor da marca, tem tudo. Mas se ele me tirar 20, 30 hambúrguer por dia, é um faturamento, vocês sabem, é um faturamento considerável no final do mês. E como ele, outros pequenos, né, Foi em o que volta, aconteceu né? comigo, da minha principal hamburgueria.
Eu acho que todo mundo deve empreender mesmo, tá? E tem que começar do jeito que dá. Quem nunca começou atravessado também, né? Só que isso hoje, quando a gente chega num patamar que tem um custo muito alto Uma para manter. responsabilidade muito. Eu tenho amanhã uma folha gigante para pagar. Ou seja, todo dia eu já amanheço com uma dívida, né? Todo dia com uma dívida. Nem fala, nem fala. Amanhã é o dia de folha. E aí? O Uhum. imposto, dia 20 chega. E quando vai abrindo assim, o que acontece? A gente tem uma estrutura muito pesada para manter, né? E como vai abrindo esses outros de qualquer maneira, numa cidade menor, principalmente que é a minha principal, né? Abriu qualquer coisa lá. Se tirou 10 mil de faturamento, 5 mil, Impacta pra pra caramba. caramba. Pra caramba. E assim vai. Aí não abre um, né? Abre 2, 3, 4. Meu irmão fala, né? Que eu fui culpado de tanta coisa que abriu na cidade, né? Eu disse, não, mas como assim? É porque sempre estava lotado. Eu tenho um salão de 300 metros quadrados, Então o gigante. pessoal passa, opa, Aí dá. passa aqui que eles olham, pô, o cara tá rico. Se eu mostrar os boletos que eu tenho pra pagar, eles não vou querer abrir de maneira nenhuma. No Centrão também tem barreira fácil pra entrar na hamburgueria e disputar os teus clientes ali em volta? Tem algumas hamburguerias no centro, né? Mas eu tenho uma opinião um pouco oposta a isso, assim. Eu acho que qualquer concorrência que seja, se a gente tá perdendo ou não, a gente às vezes é olhar para dentro e ver, Sim. né, o que que a gente vai fazer agora para retomar isso, sabe? Tipo, Ou o que o cliente tá valorizando, né? É. Custo só? É só preço? Não, mas é que tá, ó. É porque a gente tá. Eu falei, a gente sempre vai estudar o mercado, né? O exemplo que eu dei é uma cidade de 12 mil habitantes. No Sim. ponto que tu tá em meio km, um raio de meio km tem mais de 20 mil habitantes. Então, assim, é muito fácil falar assim quando tem. Por que eu falei que na Palhoça, que, pô, no Pagani, tem 280 mil habitantes, mais ou menos. Cara, é uma delícia. Eu queria estar em. Por isso que lá em Eu vou muito em São Paulo, né? Tirar referência de lá. São Paulo, cara, uma birosca, 2x2 e vende um monte, porque é muita gente, a gente saindo bueira, é gente pra tu que é lado, então tu vende. Aí lá ou aqui, né, quando tem muita população, tu tens o cliente do preço, tu tem o cliente da qualidade, tem um cliente da afinidade, então assim, tu tem demanda, mas quando tá num lugar menor, aí essa questão de olhar pra dentro, tudo isso aí eu já fiz essa análise. Sim. Não é assim que funciona. Uhum. Então por isso que eu falei, as minhas 3 unidades são em cidades diferentes, com população diferente, com uma cultura diferente. É Uhum. totalmente diferente um do outro. Até porque a gente tá tratando de modelos de negócio também Exato. distintos, né? Acho que isso também impacta na forma como vocês vão tomar a decisão sobre o próprio negócio, assim, né? Até essa é uma pergunta que eu deixei anotada aqui para nossa pauta, que tem operação. Falasse muito bem aí da questão da equipe, de motivá-los, de mostrar para eles que tem ali o momento do palco, né? Em que eles têm que estar ali alinhados com o objetivo de satisfazer o cliente. Tem olhar o CMV, tem atendimento, tem escalar o negócio. O que tá mais tirando o sono da hamburgueria hoje? Aí começa por ti, que estás muito quietinho. O que tá tirando teu sono hoje? Eu acho que é o assunto do momento, né? Eu acho que é funcionário, assim, realmente tá A equipe. a equipe tá difícil de captar essa galera. Realmente tá complicado, sabe? A gente olha, do ano pra cá a gente mudou bastante o jeito que a gente faz a gestão da nossa equipe, testando várias coisas. A gente agora, o pessoal chega, treinamento do começo até o fim, durante 15 dias. A gente faz os acordos, deixa tudo explicado, assim, sabe? Pra não ter, é isso. A pessoa entra lá, ela sai sem dúvida do que é o trabalho que tem que fazer, como a gente faz, qual que é a nossa essência, o que a gente prioriza. Mas realmente a gente tá com uma... Mas é difícil fidelizar a galera. tá com uma saída muito, muito grande ainda. Um giro. Para vocês também, o que tá tirando sono é Olha, recrutamento, seleção e retenção de talentos? No caso da São Paulo, depois de levar tanta lambada aí por causa de funcionário, a gente criou um método que meu turnover é praticamente zero. A não ser que a pessoa queira muito sair da empresa, né? Se ela cometer alguma falta grave ou ela peça demissão. E eu tenho funcionários de 9, de 8, de 10, de 5, 4 anos, né? Inclusive a confraternização desse ano da empresa, 70% a gente homenageou quem tinha mais de 5 anos. Legal. Então 70% da empresa tinha mais de 5 anos. Sim, Claro que existe toda uma... sim. A gente levou bastante chicotada até chegar lá, né? E um negócio bem bacana que a gente vê na loja de Barreiros, que eu não abro Barreiros aos domingos. É a única loja que eu não abro. E o turnover lá realmente é 0, 0, 0. Por quê? É qualidade de vida. Né? O pessoal tá buscando mais isso, né? Estão buscando mais isso. Porque hoje tu sair, né, para ganhar às vezes o salário, o piso da categoria, mais um comissionamento, um variável, para às vezes pegar um ônibus, ou a maioria vem de moto, no nosso caso, pode, né, de carro, mas pegar um ônibus, ficar no trânsito, ficar ali 8 horas em pé, às vezes, né, e fazer a conta, mas vai ela às vezes
ficar em casa, arrumar um bico na internet, isso é muito mais barato. Então, o que vale a pena? Então, em primeiro lugar, a pessoa também tem que ser apaixonada pelo ramo, né? Então, o que está me tirando o sono hoje, sinceridade, é essa carga tributária. São os impostos. Isso está assim, tá É só o seu inadmissível. culto aí, Não, ele né? tá É inadmissível, né? Esperamos que haja uma mudança, né? Vai haver, estou otimista, porque senão eu já fiz, inclusive, meu registro lá de licença no Paraguai. Estou avisando a vocês, em outubro, dependendo da situação, estou indo para o Paraguai. Aí vai ter uma São Pablo, hamburgueria? Não, eu estou estudando lá, abrir uma fábrica de sorvetes. Ó. Por que me pareça, é calor o ano todo, uma microdistribuidora. Então, independente do governo ou não, a gente vai abrir, mas se acontecer, né, que a gente não Aham. espera que aconteça, vai vir com mais força. Então, Curioso para ver essa fábrica aí. então assim, o meu maior desafio é esse, é estudar. Hoje eu contratei uma consultoria tributária que está 100% olhando meus números, porque o contador ele tem a sua atribuição, mas ele tem 200, 300 clientes, né? E a consultoria ela se paga, na verdade, Uhum. né? Ela recupera créditos, né? Que consegue recuperar, ver mecanismos de você não tudo dentro das 4 linhas, né? Reenquadrar o produto. Reenquadrar, de fazer esse formato, né? Por exemplo, por que o McDonald's de São Paulo deixou para temperar a carne quando chega lá no estabelecimento? Porque a carne é in natura, é uma tributação diferente. Quando ela vinha temperada, é carne industrializada. Igual a casquinha que virou sobremesa ao E a invés de gente- sorvete, né? Nós muitas vezes erramos não porque a gente quer, porque não sabe. Não sabe, Que é para nos desconhecimento. orientar. Então, assim, o empresário hoje que tem que cuidar do marketing, cuidar da folha, cuidar do atendimento, ainda cuidar de tributação, né? Não tem como. E ainda tem que aparecer em vídeo, ainda tem que fazer. Tem que pegar o melhor ângulo. Tem que pegar o Exato. melhor ângulo. Exato. Então, assim, esse para mim está sendo um dos grandes desafios, né? Porque, por Aham. exemplo, eu tenho várias empresas, cada uma é um CNPJ, é simples. Por que não fazer uma hold? Né? Por que não entrar para o lucro real ou presumido? Sim. Então, existe uma variedade de contas a ser feita, né? Para tentar E até pagar bem esse planejar, porque mesmo que tu tome uma decisão, tu não vai poder girar essa chave de uma hora para outra, né? Ainda teria que planejar essa mudança de enquadramento. Não, e fazendo uma conta bem rápida do padeiro, uma empresa, no caso, que fatura 1 milhão por mês, vai deixar aí seus 8, 9%, né? 80 mil reais, em todo dia 20, tu abrir teu caixa e dar 80 mil reais para um sócio Que não que não fez nada. existe. Tu não consegue tirar 80 mil reais. Uhum. Não tem como, né? Sendo que também o teu cliente está pagando imposto quando ele compra o Tudo, produto de tudo, ti, né? tudo. Tem tudo Então, isso. eu acredito, né? Eu acredito, sou muito otimista que vai haver mudança, vai haver uma reforma tributária também, trabalhista também precisa, Uhum. né? Então, hoje, para mim, é o que mais tira o sono. E o teu sono, Ian? Tá bom? O Tá. meu sono é do meu filho que nasceu agora, né? Então pronto. É o terceiro, né? Hoje, na verdade, o que mais me pega é a falta de comprometimento da galera, assim. Eu vejo a galera. Pessoas, então. Pessoas, né? A gente tá em pessoa, mas mais do que achar pessoas, eu olho assim a pessoa e digo, cara, é sério que a pessoa não quer nada pra vida dela, cara? Ou aí eu me cobro muito, né, como pessoa, Ian, né? Eu digo, cara, será que eu que quero tanto, cara? Será que eu que preciso trabalhar as 14 horas que eu trabalho por dia? Será que eu de segunda se... Porque se me perguntar que dia hoje, eu nem sei. Porque se é segunda ou quarta, domingo, pra mim é tudo igual, que eu amo trabalhar, amo o que eu faço. Quando eu contrato, eu vejo a galera assim, cara, tem oportunidade. Eu abri várias unidades, eu não consegui tirar ninguém de nenhuma unidade pra assumir a outra. Ninguém assume responsabilidade. Aí eu olho assim, cara, será que não quer proporcionar melhor pra ela, pra família dela, ou sei lá, pro cachorro, pra qualquer pessoa, né? Ele não pensa em longo prazo, então, né? Eu não sei se é a criação ou foi a cultura ou é a questão do momento que a gente vive do auxílio que, cara, Acho que a galera talvez não enxerga também a oportunidade do ramo, sabe? Tipo assim, mas eu não só no nosso ramo, né? Eu falo sim. em geral, assim, eu vejo falta de tesão da galera mesmo de querer proporcionar algo melhor, cara. Porque assim, pô, tem um restaurante bom, eu quero comer o melhor. Se tem um carro bom, eu quero andar com um carro melhor. Se tem uma casa boa, eu quero algo melhor pra mim, automaticamente quero pra mim, eu quero pra minha família, né? E depois vai transbordando quem tá ao redor, né? Romantizando assim, mas tipo, a galera pode chegar, o que eu falo pra eles lá, cara, tu chegou aqui, pô, tu não sabe nada. Pô, tu vai aprender a chapa. Pô, isso é uma profissão? Profissão. É uma profissão? Sim. Se tu se dedicar, pô, tu pode chegar onde tu quiser a partir daqui, entendeu? Só que não tem essa, É, Esse sabe? Eu acho sangue que no olho não aí. tem Eu queria eu sei que o empreender não é para todo mundo, né? Não é mesmo. Não é. Mas eu gostaria que todos que estivessem lá comigo quisessem empreender.
Porque assim, passou alguns comigo já, eu tenho uma equipe muito boa, tem um ou outro assim que a gente sabe que, enfim, né, não tá alinhado com a empresa e fica incomodando, né? Não honra aonde põe o pão dentro de casa, né? Aí, quem saiu que quis empreender, cara, eu tinha 1 milhão, a pessoa me passou o plano que queria fazer. Eu tinha 1 milhão de argumentos pra dizer, cara, isso não vai dar certo. Só que eu jamais ia interromper o sonho da pessoa. O que que eu fiz? Cara, vai nesse contador, vai nesse. Eu encurti o caminho da pessoa tranquilamente uns 3 anos da vida dela. Porém, passar informação, só que depois eu me perguntei, cara, mas ela não pediu nada pra mim, por que que eu passei? Uhum. Porque às vezes a gente quer o melhor pro outro, mas a pessoa mesmo não quer, né? É aquela coisa de a gente também buscar ajudar quem quer ser ajudado, né? Não É. simplesmente. Porque às vezes é uma porta que abre pelo lado de dentro. Mas falando nessa questão da punção para fazer as coisas, do comprometimento, a gente vive um momento de mercado complexo que muitas vezes um trabalhador que está na ponta, ele prefere ser freelancer todo dia, Uhum, porque ele faz as contas, claro. né, ele não tá tão preocupado, ele também está preocupado que o dinheiro dele valha mais, então ele não está pensando em Não, FGTS, não, não. em benefício, ele Não, precisa curto honrar as prazo, né? contas dele também, ele também precisa fazer as coisas, né. Quando não, aí numa situação ele está jogando no tigrinho e aí ele está endividado, porque acontece também, né, nesse mercado, né. É, Não se na última encontro que a gente teve da confraria, do restaurante que a gente tem, foi um dos assuntos levantados foi a questão dos jogos, né? Eu não falei lá no dia, mas eu tive 3 funcionários meus que perderam a família, e realmente, até o emprego, né? Por causa de jogos. Então, assim, eles querem facilidade, né? Eles não querem o atalho, né. sempre ser um atalho, né? E não existe, cara. Não, é a longo prazo, né? Sempre é a longo prazo para poder construir. É importante também, tipo, pegando esse assunto, pra conscientizar a galera, porque eu tenho como um pilar na minha vida que, assim, a gente só vai conquistar o que a gente quer através do trabalho. Não tem outra forma que tu vai chegar onde tu quer se não for pelo trabalho, é só por ele, sabe? Uhum. Quando vier fácil, pô, desconfia, porque também não Então, assim, deve ser lícito. pensando nisso, né, para qualquer um dos 3 que se sentir à vontade de me responder essa, o que que tá motivando o colaborador de vocês hoje? Olha, eu já fiz tudo, tu imagina, que nem o Ricardo falou de Porque treinamento, isso eu já é fiz tudo, de tudo. Então, assim, ó, de dar viagem a pessoa não ir. De uhum. viagem, tá com tudo pago. De chegar no aniversário, fazer envelope com jantar ou com almoço, enfim, com vários. Tudo isso eu testei. Hoje, o que que eu faço de diferente? Eu pago o salário, que é o básico, que é o combinado, né? Pago uma premiação a mais de R$ 500 para cumprir os requisitos, que eu fico puto quando eu sei fazer isso. O que que é o requisito? Chegar no horário, uniforme. É o básico. É o É o básico. que foi combinado. Eu tô pagando R$ 6.000 a mais no ano, ou seja, 2 13º a mais, para te fazer o mínimo, que é o combinado. Mas eu pago, fechou. E agora, a unidade que eu abri da Palhoça, eu tô cobrando 10%, né? Que, pô, isso ali foi um up, assim, que deu que eu acho que devia ser para todas as hamburgueria ou qualquer estabelecimento poder cobrar, né? O cliente fica a critério pagar, né? Opcional. Mas deu o up pra galera, eles vêm trabalhar com. Automaticamente, quando eu fiz isso ali, quem não quer ganhar mais, eles já saem sozinho. E isso é legal, porque daí eu tô trazendo. Hispana? Eu tô trazendo pessoas que realmente querem ganhar mais. Na minha contratação, quando eu comecei, vai fazer 3 meses que eu abri essa nova unidade, eu meio que liguei o foda-se assim, cara, eu vou ser muito direto e reto, né? Muito transparente. Quando a pessoa vinha e dizia, cara, tu queres entrar só pelo salário base? A pessoa dizia assim, dizia, cara, obrigado, não dá. Porque se tu não queres melhor pra tua vida, tu não queres nada pra minha empresa. E nesse meio tempo, faz 3 meses, já foi 25 pessoas embora que eu mandei, por não querer algo a mais. Então hoje a equipe que tá ali são em 8, 10 pessoas, eu não me recordo exato, mas todos eles são assim, ó, excelentes. Ali eu não tenho um meia boca. Todos eles estão ali pra ganhar mais. Todos eles querem ganhar mais. Que eu falo, o base já tá aqui. Então não tem como eu pagar mais se eu não vender mais. Então, a partir do momento que eles fazem um bom atendimento, que eu falo assim, eu falo para eles assim, ó, minha empresa, no caso o ramo da hamburgueria, eu falo, é a única empresa que não tem inadimplência e não tem recebíveis, né? A pessoa, ela entrou, ela vai gastar. Ninguém entra na hamburgueria e vai embora. É Não raramente, faz né? um crediário, né? Não Uhum. tem. Então, sim, vai pagar, tem um golpe do Pix aí, mas enfim, né? Não, a pessoa entrou, ela vai gastar. É que eu falo pra eles, a pessoa entrou aqui, ela vai gastar no mínimo R$ 40. Um hambúrguer de 35 mais um refri. Um ticketzinho. Se tu não vender, oferecer nada a mais, tu não fizesse nada, eu botaria um totem. Mas quando eu chego lá, que a pessoa oferece uma batata a mais, um pudim a mais, um refri a mais, que o ticket médio vai lá pra 120 numa hamburgueria, no meu caso, que o meu é lanche normal, é excelente. Aí eu digo, pô, que gostoso é pagar esse 10% pra ti. Que bom que é chegar no final do mês agora, pagar Porque mais foi R$ 1.000 fruto de um esforço, de né. fruto. E aí que eu falo pra eles, quando tu vai lá na mesa, lá, boa noite, tudo bem, seja bem-vindo, mais alguma coisa, tu não fizesse nada demais, fizesse o básico, mas hoje tu fazendo o básico se torna algo tão extraordinário, porque ninguém mais faz.
Então, quando o cliente vê aquilo dali, eu tenho alguns garçons, eu tenho muito cliente com recorrência, né? Tem garçom meu que chama pelo nome. Ah, ô, seu João, ô, vai mesmo semana passada, o cara fica impactado. Como assim o cara sabe meu nome? Não são todos, né? Lógico, né? Mas eu vejo porque eles chegam, eu chego a me arrepiar, ó. Porque ele vem muito relato pra mim no Instagram, eu que respondo, né? E vem muito feedback assim, cara, que massa isso. Eu digo, por que que isso não pode se multiplicar para todos os outros lugares? Rendimentos de antigamente, né? Exatamente. Tanto que nas minhas outras unidades é com tablet, né? Quando eu botei o tablet, foi na época a mesma coisa. Pô, não tem gente, o que que eu fiz? Vou resolver, botei tablet. Por 2 anos da minha vida, isso ali foi excelente. Mas hoje, isso ali eu vejo que me atrapalha de um jeito, porque eu me tornei mais uma. E aí tu tem um tirador de pedido aqui que não vende, Não não é vende. ativo. Ah, tem um sistema que ele vai oferecer, eu preciso, cara, isso aí funciona lá no McDonald's, que é uma rede gigante, que tu vai lá, tu já não quer nem falar com o atendente, né? Mas nas nossas, que são menores, o cliente quer ir lá sentir o calor humano, ele quer lá desabafar, ele quer falar do papagaio, ele quer falar do periquito. Então, nessa unidade que eu abri nova na Palhoça, eu não botei o tablet de propósito e tá dando um resultado diferente. Então, o que eu vou fazer? Vou ter que levar para as outras. É. Até o Ricardo estava comentando algumas coisas que a gente traz de referência do McDonald's, porque se eles pagam milhões para fazer pesquisas, para implantar coisas, a gente tem mais é que olhar esses movimentos, né? Ao invés de ignorar, não, porque nós vamos fazer, não, nós não queremos nos comparar ao McDonald's. Não, a gente tem que olhar o que esses gigantes estão fazendo, gastando dinheiro pesquisando e um pouco ficar atento a isso, né? E uma das coisas que tu falou, essa questão do autoatendimento, para um McDonald's que é alto fluxo e giro e custa caro uma pessoa ficar Aham. parada lá ocupando uma mesa, autoatendimento tá com a Top ficha. A será. gente vê isso, a gente estava falando de franquias, né? O Mini Calzone tem o totem de autoatendimento também, que é fluxo. E então a gente está falando, até para eu ter certeza, estamos falando de 3 operações aqui que estão prezando pelo atendimento experiência, assim? Não. Não? Hoje não mais. Hoje eu uso o tablet. A nossa empresa nasceu com tablet. Por quê? Porque quando a gente abriu, era só eu. Eu tinha um salão de 20 meses, 20 lugares, mas eram 7 meses. Então a gente botou os tablets e a gente foi crescendo dessa forma. Hoje a gente mudou de casa, a gente está com 140 lugares lá, mas assim, a nossa casa ela é muito dividida. Então tem 3 salões e mais o espaço lá de cima. Então a gente optou por continuar pelo tablet, por quê? Cara, se a gente for botar aqui, a gente vai precisar de muito garçom para cobrir esse salão inteiro. 3 ambientes distintos. 3 ambientes. Então, iria precisar pelo menos um garçom em cada. E vocês sabem, nem todo dia a gente tá com o salão cheio para manter Exatamente. essa galera. Mas eu sempre oriento realmente assim a galera para vender também, para abraçar Ofertar. o cliente, né? Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal do salão é a seguinte: cara, vocês têm que ter em mente a jornada do cliente. O cliente que ele chegou aqui, ele não chegou aqui hoje. Talvez ele começou a namorar a gente na semana passada. Pô, programou você sexta-feira. A nossa obrigação é servir a melhor experiência possível. Uhum. Ele fez essa jornada, ele saiu de casa e combinou com o namorado, foi lá, pô, precisa ter essa experiência melhor possível. A margem de sabe? erro é pequeníssima, né? Nesse caso do atendimento. Ricardo, lá também, como é que tá essa A questão? gente trabalha muito com o sistema, todo mundo, a maioria das empresas trabalha com o sistema de metas, né? A meta, né? Muito bacana ter a meta escrita lá, né? Mas além da meta, nós trabalhamos com métodos. Não adianta ter a meta e não ter os métodos, né? Então a equipe ganha um variável em cima de metas batidas, né? Também temos 10% em algumas lojas. E metas têm que ser fragmentadas. Então tem a meta mensal, fragmentada semanal e fragmentada diariamente, né? Então hoje a tecnologia permite chegar a um determinado horário da noite, pessoal, ó, falta tantas horas para a gente elevar o nosso ticket médio de 70 para 80. O que vão fazer? Vender a sobremesa, vender mais uma porção, vender mais um drink, né? Isso estimula porque o pessoal no final do dia tá todo mundo lá empoleirado para saber como é que foi a meta. Uhum. Então a gente entendeu que isso também é uma forma de poder como é que eu vou dizer, empolgar mais o funcionário, através do dinheiro. Botar eles responsáveis também pela performance. Porque a corrida é atrás do dinheiro. O elogio não tem do jeito. adulto é Pix, né? É exatamente isso. Hoje eu falo lá pra eles, quando eu vou contratar, eu falo assim, ó. Falo, né, do 500, e do 10%, tudo mais, mas assim, cara, não espere no teu aniversário eu dar os parabéns, cara. Eu não lembro da minha esposa, cara, que é a pessoa mais importante da minha vida, eu não vou lembrar do teu, pode ter certeza. Então, assim, se eu não der o parabéns, não é porque eu sou arrogante ou que sou ruim, cara, é só porque realmente a minha cabeça, ela tá acelerada. Mas pode ter certeza, se tu fizer um bom trabalho, do nada na tua conta vai pingar um Pix.
Aí ela fica, e realmente, isso quando acontece, que eu vejo que tem um que faz algo inesperado, assim, de, pô, que bacana essa atitude. Às vezes é uma atitude besta, tá? Ele, pô, tem 5 pra ver aquela situação, um foi lá e fez. Aí isso ali do nada É. parece... Não, e às vezes também assim acontece com a equipe de salão, né, principalmente a área de vendas, o pessoal, os funcionários fixos, né? Quando entra o free, eles se encostam. Eles jogam pro free a venda. Porque o free, na verdade, ele ganha o valor do dia, né? E ele não participa do movimento, né, da venda. A partir do momento que tu muda isso, tu começa a mensurar essa, né? Ou seja, tu diminui o free e bota eles para trabalhar, automaticamente eles também ganham mais. Então a gente criou um método onde o free também ganha no Legal final assim. da noite. Tá? Legal. E aí o que acontece? Sabe o que eles estão fazendo? Não, seu Ricardo, não precisa mais de free essa noite, não. Eu trabalho com Nós ele. damos A gente conta. dá conta, tá? É impressionante, gente. A capacidade assim da pessoa, do ser humano, Ser humano. de produzir 10% a mais é fantástica. Imagina entregando 20% a mais. E ainda mais numa prerrogativa que tu tá me falando, que tem uma meta, que nem toda operação abre meta pro time, e aí tu segmenta a meta por semana, aí segmenta por dia. Eu, como colaborador, sentiria uma clareza daquilo que eu tenho que dar todos os dias para chegar. E assim, ó, para mim foi uma quebra de tabu, né? Eu vim no varejo, imagina, né? Grandes números, não podia revelar, porque o concorrente vai saber quanto é que tu fatura, e automaticamente eu trouxe isso para minha empresa. Que nada, na metade do caminho ali, no 5º ano já, eu abri a venda para todo mundo. Todo mundo sabia quanto que vendia. Todo mundo sabia. Meu chegou uma época que também fiz isso aberto, e 1% do faturamento eu dava pra galera. 1% do faturamento corresponde praticamente a 10% do Só que, teu lucro, só que é o seguinte, o importante disso tudo é ter uma educação financeira, tá? No final do mês, tu mostrar o quanto faturou, mas também o quanto você pagou. Exato. O quanto custa um copo quebrado, quanto custa um sachê de molho, Talher que né? vai pro Um lixo. guardanapo que voa, que Uhum. pensa, deixa voar. Deixa. Então, isso faz parte também. Quando mostra lá no DRE no final, que ficou abaixo dos 20%, porque o 20% é o saudável, é o ideal hoje para o Brasil, né? Abaixo disso a gente já está... Não estou dizendo que o meu é 20%, Sim. mas é o ideal, tá? Abaixo disso aí, o custo do dinheiro é muito alto. Então, a partir do momento que ele mostra lá, ele faturou 100 mil, ganhou 20. Pô, tá rico, ganhou 20. Não ganhou 20. Não ganhou, não tem como, né? Porque daqueles 20 tu vai precisar fazer uma pintura, uma reforma, um equipamento que quebra. Depreciação, quem que faz a depreciação? Nunca vi Ninguém tanto faz. equipamento quebrar, né? Então, uma dica, né? Quer equipamento bom, compra na JM. Nosso amigo Equipamento, Juliano. Juliano. Ah, porque é? lá Tá fazendo... Que isso? propaganda de Nem graça. patrocina Mexendo, farofa. Não, vamos cortar isso aí, Márcio. Juju, manda uma chapa lá pra mim. Juliano, queremos você patrocinando farofa esse isso aí, ano, né? pronto. Todo mundo quer. Vai estar não, Tá certeza que vai estar lá. Tá resolvido. Seria ótimo. Aí, do nada enfia uma propaganda aqui no meu episódio, que é isso? Pois é. Mas então venham juntos. Então, Mas- assim, e a gente a trabalhar abaixo de 20% trabalha numa linha ali muito tênue, então é complicado. Para qualquer ramo, principalmente de varejo, né? Sim. Então tem que apresentar os custos, tem que abrir as contas, gente. Não Uhum, tem essa, não tem que uhum. ficar escondendo, não. Tem que abrir. Claro, a gente tem que esperar que esse colaborador tenha maturidade para Sim. enxergar esses números também, né? A gente está se encaminhando um pouco para o final. Eu queria fazer uma pergunta antes que a gente comece os encerramentos oficiais aqui, que eu ainda tenho uma enquete para fazer, né, Mari? Mas hoje, se vocês tivessem que começar do zero, sabendo o que vocês sabem agora, só que vão começar do zero, o que faria diferente? Você é meio perigosa, hein? Essa pergunta eu faço todo dia. Em primeiro lugar, o que eu falaria hoje? Muitas pessoas nos procuram com projetos, seja hamburgueria ou outros negócios, para ver, Ricardo, o que tu acha? E a gente faz contas, muitas contas, e chega a 90% das pessoas, dos 100% das pessoas que vêm, 90% desiste dos negócios. Porque tem um fator primordial que as pessoas, às vezes, vão abrir, você fazer hambúrguer, sem fazer pizza, sem fazer cachorro-quente. Pô, bacana, legal. A barreira de entrada é muito pequena, né? Só que as pessoas não fazem conta. Elas vão pela emoção, pela paixão, né? Isso é bacana, tem que ter a paixão. Mas tem que fazer conta, gente. E façam conta. Não sou bom de conta. Aprende. É gestão. Aprende. Gestão. Não Tem estamos inteligência mais artificial hoje num pra momento isso, de mercado não precisa fazer para faculdade pra só ir isso. com paixão, então. É conta, gente. É o custo do dinheiro, né? Hoje o Brasil é o juro mais alto do mundo, né? E aí, vou captar, vou pegar no parente. Sempre tem um parente que vai emprestar, vou vender um carro.
E é o custo tá indo lá, porque deve ter emprestado dinheiro já para o parente. Ou ele pegou emprestado. Não, eu também já peguei bastante, da mãe, do tio, do cunhado. Bom, cunhado é uma beleza pegar dinheiro emprestado. Mas assim, façam conta. É isso que eu estou dizendo, né? Empreendam, porque realmente tem que empreender. O Brasil precisa de pessoas sérias, motivadas, né? Eu falo assim, a minha esposa às vezes fala, pô, mas o que a gente faz de social nisso tudo? Estamos empregando 50 pessoas. Ah, mas está em outro lugar. Não, está com a gente. Estão ali, Tá fiéis. do nosso jeito, né? com os nossos Hoje é dia de valores. folha, hoje amanhã é dia de folha. Amanhã, Ela não dorme, porque financeira é ela. Eu peço a verba de marketing, ela não dá, então... Fica nisso. Então assim, gente, façam conta. É o conselho que eu dou para qualquer negócio na vida, até para casar, faz conta. Xará, Jorge, e aí? Que se fosse começar do zero hoje? Eu assino embaixo no que o Ricardo falou, porque assim, eu comecei a cair de paraquedas, né? Eu vim do ramo da advocacia, sempre gostei muito de cozinhar, desde pequeno e tal. Mas para empreender, eu caí de paraquedas. Então, a minha dica, o que eu falaria para alguém que quer empreender em ramo de gastronomia? Cara, primeiro, para tu encurtar o teu processo, porque para mim foi muito doloroso aprender tudo isso quando eu já abri. Na marretada. Então, é muito mais fácil tu ir, foca, começa em um lugar, vai subindo naquele lugar, vai aprendendo os processos, como é que se trabalha, como é que faz a gestão de um restaurante realmente. E aí depois, se for aquilo realmente que tu quer, né? Pô, eu gostei, é isso aqui. Aí tu vai e abre o teu negócio ali, que tu vai estar muito mais preparado e vai ser Tem mais menos chance. doloroso a trajetória também. Certo. E o Ian? Ai, ai, ai. Eu não começaria se fosse hoje. Não, na verdade, o empreender ele é libertador, né? Ele é muito gostoso a gente estar aqui comentando, trabalha, mas é libertador. O empreender, ele me levou a lugares que eu jamais eu imaginaria ter chego e ter o que eu tenho hoje se não fosse empreendendo, jamais, né? É lógico que hoje fico noite sem dormir, tem boleto atrasado, tem funcionário da vontade de ganhar, tem vontade de um dia fechar tudo, tem vontade no dia de abrir mais 50. Então, o empreender, ele é libertador, sem sombra de dúvida, né? Se fosse iniciar hoje, tenho conhecimento, vou abrir tudo. Eu estudaria gestão. Ficaria totalmente um ano total estudando gestão, empreendendo dentro do CNPJ de outra pessoa que eu acho que eu quero chegar onde é que o cara tá. Esse cara sabe do que... Eu ia lá, mandava, cara, eu trabalho para ti um ano de graça. Deixa eu trabalhar para aprender contigo. Ter humildade e saber assim, ó, não escutar ninguém ao teu lado que nunca fez aonde tu não quer chegar. O nosso maior erro quando a gente inicia, a gente escuta quem? Parente, os amigos. Então, assim, não dá ouvido a essas pessoas. Não que tu tem que abandonar, né? Mas assim, cara, se o cara lá tá empreendendo, tem sucesso, cola no cara. Chega, porque aquele cara que tá tendo sucesso, tu chegar na dele, ele nunca vai te debochar, ele nunca vai te rebaixar, por quê? Porque quem tem acima de ti, ele nunca vai te esnobar. Agora, aquele que acha que tá melhor que tu, que não fez bosta nenhuma da vida, ele vai querer te julgar, ele vai querer te repreender. Então, assim, estuda a gestão. E cola em quem manja. Quem já tem sucesso. Hoje, por exemplo, eu tô há 9 anos, vai daqui a 2 dias, né? Eu abri a contabilidade nova com um novo contador na unidade de Palhoça. 9 anos eu tô pagando tudo errado. Bem-vindo ao mundo. Exato. Então, assim, quem que eu mato daí? Ninguém, eu, entendeu? Porque tudo eu entendo da minha empresa. Foi uma ignorância tua, vamos dizer, né? Minha. Por não ter ido numa pessoa que já tem mais conhecimento do que eu, um faturamento maior. Ô, fulano, cara, qual que é o teu contador? Esse. Não, mas o meu amigo lá, meu primo. Foda-se aquele cara, ele não é bom. Vai na pessoa que realmente já faz acontecer. E hoje, cara, eu tô muito puto comigo por causa disso aí, cara. Muito. Cara, Eu muito. tive um episódio na temporada passada com o Ricardo da Voa e ele falou uma coisa que seria a minha dica para quem fosse começar do zero hoje, porque sabendo tudo que eu já sei do mercado de gastronomia, não atuo diretamente, não tenho operações, mas estou sempre na atmosfera e no ambiente da galera que atua na gastronomia, sei do desafio, principalmente considerando que vocês têm clientes muito plurais, é difícil agradar, as necessidades são plurais, é bem difícil mesmo, a responsabilidade é enorme, vocês são indústria, primeiramente, antes de tudo, são indústria, né? Então, hoje, e aí eu caso duas coisas, porque o Ian comentou uma coisa que talvez quem está vendo não sabe, o Ian está à frente de uma confraria que é isso, né?
reunir a galera de Donos de gastronomia e donos de restaurante. gastronomia para trocar ideia sem filtro, né? Você teria que botar uns monte de pi nos Ah, palavrões que pronto, o Ian colocou É. aqui. Mas Mas deixa assim aqui não mesmo, tem filtro. é vida Mas, real. e eu, como organizadora do Farofa, eu sinto esse mesmo propósito também, que é de conectar com as pessoas. Porque daqui eu tenho certeza que os 3 saíram com algum Sai com insight. insight, ou putz, vou chegar lá e vou dar uma olhada nisso, ou vou perguntar isso, ou vou pedir para o Ricardo quem que ele contratou para tal coisa. A gente aprende também. Aprende. Aprende, e se tu foca e baixa a cabeça só no teu negócio, tu vai cavando sem saber se tá procura achar algum tesouro, porque tá cavando no lugar errado muitas vezes, né? Então, se fosse começar do zero, eu acho que construir uma rede de relacionamentos, que é a tua rede de apoio, empreendedora, lá né? dentro da conferência a gente usa eu uso, né? Quando eu criei, eu sempre uso essa frase e a maioria aceitou essa. Nós somos todos concorrentes, mas ninguém é inimigo. Isso é legal. Então, quando eu preciso de alguma informação, lá dentro a gente troca ideia, troca fornecedor. Isso é bacana. Nós somos concorrentes. Lógico que eu quero vender. Mais que ele. Exato, eu quero vender mais porque eu quero. Só que assim, em nenhum momento eu vou fazer algo para prejudicar. Sim. Pelo contrário, se eu precisar de uma. Pô, Ricardo, qual é aquela inteligência artificial que tá usando? Qual é aquele sistema? É automático, eu estou facilitando a vida do meu concorrente, porque a partir do momento. Por isso que vai vir vai ter um spoiler aqui que vai ter uma imersão legal aí com os caras bacanas. Exclusivo! Vai sair em breve aí, daqui umas 2 semanas sai. Quanto mais informação eu passo pro meu concorrente, melhor é para trabalhar. Porque a pior coisa é trabalhar com gente burra. Por quê? Tem hamburgueria, tem hamburgueria, tem hamburgueria. Eu vendo um hambúrguer, hoje tem que vender a 35, 40 reais já no limite. Tem gente abrindo vendendo a 20. E Então, tem a mesmo. partir do momento que eu passo a informação pro meu concorrente, que ele tem que precificar, que ele tem que. Ah, mas faço em casa. Tem que ter o aluguel da casa. Na hora que ele aprende a trabalhar e ele tem que vender o hambúrguer 30 e pouco, ele vai ter um custo mais baixo que o meu, sem dúvida, né? Mas a partir do momento que eu dou informação para ele poder aprender a trabalhar, é muito mais gostoso trabalhar. Ainda mais hoje que tá tudo aqui na palma da mão, né? Porque quem entra aqui, vou procurar. Não, ele não sabe nem de onde é que tá saindo. Ele tá olhando o preço. Então, automaticamente, a partir do momento que eu dou informação para a pessoa aprender a trabalhar melhor, poder botar dinheiro no bolso, é muito melhor trabalhar. Porque o consumidor não faz esse cálculo, né? Ele Não, pensa ele nem que sabe, né? 40 reais, mas se eu vou no mercado, eu gasto 80, Não. come 5 pessoas. Então, ele não enxerga o nosso Exato. custo. Exato. Que muitas vezes é onerado por um monte de outras coisas, como um simples alvará de vigilância e curso, coisas que a gente volta para o início do episódio, que é um cara que está entrando aventureiro, muitas vezes não faz e não precifica certo, ele só quer entrar e vender, daqui a pouco o dinheiro começa a aparecer na mão dele, mas a conta não fecha, né? Já aproveitando para ir para a nossa finaleira de episódio, convoco, né? Convido vocês a estar com a gente no nosso farofão que acontece em agosto. Vocês são convidados, todos aqui. Estaremos lá. Mas antes desse fechamento, a gente estava falando sobre essa questão de aprender, de ir atrás, de se conectar com essa galera. Tu falou sobre ser concorrente, não ser inimigo. E pela etimologia, concorrente é quem corre junto, né? Uhum. Então, correr junto, a gente quer sempre correr no pelotão especial, né? A gente não quer ficar lá atrás. E quando a gente tem ao redor da gente foda também, Foda, exatamente. fica muito mais gostoso do que a gente lidar, às vezes, com esses aventureiros que a gente ficou vilaneando aqui o episódio todo, né? Então, assim, eu vou falar aqui e vou dar o espaço para eles se despedirem da gente desse episódio. Para mim, passou muito rápido. Eu tô um pouco arrependida, que eu acho que esse episódio tinha que ter umas 3 horas pra gente poder cobrir. Continue. Não, pior que não posso. Mas eu queria poder até terminar o restante das perguntas que eu tinha separado para o episódio hoje, mas é bom que a gente fique com gosto de quero mais também, e acompanhar essa galera, seguir eles, conhecer as casas deles, se conectar com eles. Me pareceram pessoas super abertas para a galera que empreende na alimentação também. Mas antes de tudo, agradecer de coração, de verdade. Eu falei que eu ia agradecer no episódio, né? Então, não é comum a gente lidar com pessoas no mesmo espaço em que a gente às vezes nem se sente tão experiente. Aqui eu estou num ambiente de aprendizado, estou bem orgulhosa, bem feliz com isso, e que deu certo, e que foi bora, e que foi rápido, né? Então, agradecer e também parabenizá-los pelas casas, parabenizá-los pela trajetória. Para mim, me enche de orgulho ter galera que empreende aqui, galera que está batalhando, que está buscando aprender, se desenvolver, e mais, responsável pelo sustento de várias famílias, né?
Tem várias famílias envolvidas na operação, seja direto ou indiretamente, através de fornecedor, através de parceiro. A gente sabe que isso tem um peso, né? Quando a gente deita a cabeça no travesseiro e a gente está carregando tudo isso junto, né? Dentro do empreendedorismo. Então, vou deixar a palavra com vocês, porque eu já fiz um monólogo, mas agradecer e esperar vocês no Farofa junto com a gente. Eu estarei lá no Farofa, né? E é isso aí, obrigado pelo convite. Precisando, a gente tá Quer mandar um recado para o teu à time? disposição. Todo time. Vamos vender! Sigam lá, sigam lá o Hoffman Burger, vão conhecer, são 3 unidades. Lembrando, Antônio Carlos, Biguaçu e Palhoça. E é isso aí, vamos lá experimentar essa gastronomia aqui da Grande Floripa, que ela é maravilhosa. Dá para comer hambúrguer o ano inteiro aí, por uns 10 anos, sem repetir a casa aí. Isso é Então, verdade. bora para cima aí. Obrigado pelo convite mais uma vez, tá? Imagina! Gente, queria agradecer também pelo convite, pela indicação, né? É um prazer estar aqui. A gente está bem feliz, bem legal. O Instagram lá, se vocês quiserem seguir, é Time Out Hamburgueria. E a gente vai estar no Farofão lá, pode ter. Viu? A gente bota na chincha aqui. Agradecer também o convite, né? Me colocar à disposição no que for preciso, né? Eu sou uma pessoa extremamente bem flexível, bem aberta, né? Às vezes a questão da agenda que complica um pouco mais. Mas o que precisar de mim, todos têm meu WhatsApp. E @SP Hamburgueria e @Seu Bragança Floripa. Boa! Então boa. lá que vocês vão gostar. Um Show! abraço. Gente, esse foi mais um episódio gravado pela Zoom, aqui no estúdio deles, estúdio novo, né? Agradeço a audiência de vocês até o final do episódio e até a próxima.